mas eu quero deixar uma palavra para você. Salmo de número 107. Salmo 107. Olha lá. Salmo 107, versículo 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou procurando. A gente espera. A palavra do Senhor diz assim: fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam os céus e desciam ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Escute a noite. Homens que aqui estão. O Salmo 107 vai falar sobre marinheiros experientes. A Bíblia vai dizer no versículo 23 que eles estão saindo para fazer negócio. Estão saindo para trabalhar pelo seu futuro, pelo seu amanhã, pela sua família. Eles eram pessoas experientes. Mas a Bíblia diz assim, Tiago, coloque para mim Tiago 4,13, por favor. Tiago 4,13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, negócio e ganharemos dinheiro. Olha o versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã e o que é a vida. A gente muitas vezes cria expectativas para nós, para o nosso amanhã, para o nosso futuro, para a nossa família, para o nosso trabalho, para crescimento pessoal, particular, familiar. A gente cria expectativas, a gente nutre esperanças, mas o próprio Tiago vai dizer que toda essa esperança, toda essa expectativa que a gente gera, que a gente faz crescer dentro de nós, tudo isso se não houver a presença de Deus, se não for a vontade de Deus, Tiago está dizendo que tudo isso é em vão. E na maioria das vezes, na história da nossa vida, tudo que nós fazemos, a gente gera expectativa, a gente cria o projeto, a gente faz o negócio, a gente coloca em prática, mas a gente muitas vezes esquece dessa questão, de entender e de compreender que tudo que você faz, de negócio, de futuro, de amanhã, você precisa colocar todas essas coisas debaixo da vontade e da permissão de Deus. O que você for fazer, tudo aquilo que você for realizar, você precisa saber se essa é a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que essa galera aqui, que esses homens experientes aqui, marinheiros, eles foram tomados por um vendaval, por uma tormenta, por uma tempestade. Mas a Bíblia vai dizer que nessa tempestade, Deus trabalhou pela vida deles. É impressionante como na história da nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa história, Deus está sempre presente e sempre quer trabalhar pela minha e pela tua vida. Escute, na maioria das vezes, quando a coisa está difícil, quando o problema bate a nossa porta, a primeira percepção que parece que o inimigo quer colocar no nosso coração, quer encher o nosso coração, é da ausência de Deus. Mas eu quero dizer que Deus é muito mais presente na tua história
Eu não sei se esse microfone está falhando. Ele vai ser muito mais presente na tua história, nos momentos mais difíceis da tua vida. A Bíblia vai dizer que na tempestade ali, viram o Senhor nas profundezas. Escute uma coisa, tempestade, isso não é sinal da ausência de Deus. Tempestade vai fazer com que você viva coisas profundas com o Senhor. Você entende isso? Muitas vezes a gente passa e vive desertos na história da nossa vida. Mas são nos desertos da história da nossa vida, Deus nunca esteve ausente. Nos desertos você vai poder ver o fogo do Senhor e a presença dEle. Escute, muitas vezes as escuridões da história da nossa vida, o tempo sombrio, a gente acha que Deus nos deixou, nos abandonou, que Deus já não é mais conosco. Mas são nessas horas e nesses momentos que você vai poder ver a luz de Deus brilhar na sua história. Na tempestade, você vai ver o profundo. No deserto, você vai viver o fogo e a presença. E sabe, nas escuridões, nos dias tenebrosos, a luz de Deus vai brilhar para a história da tua vida. Quem crê nisso nessa noite aqui, irmão? Sabe, a Bíblia diz que esses homens saíram com expectativa de fazer negócio, mas agora eles estão vivendo um tempo difícil. Mas nesse tempo difícil, na profundidade desse momento, e Deus é a vida deles. Deus vai sempre trabalhar pela mim e pela tua vida. E sabe de uma coisa? A gente vive momentos difíceis. A gente vive momentos adversos na história da nossa vida. Momentos que às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir fazer nada. E eu quero profetizar na história da tua vida, que não importa o momento que você está atravessando. Não importa a tempestade, o deserto e o tempo são no Deus da tua história, Ele vai continuar agindo na tua vida. Quantos creem nisso nesse lugar? Sabe? Muitas das vezes o tempo sombrio é a enfermidade, é a dificuldade. Muitas vezes a tempestade é o problema, o relacionamento, o casamento, o problema com os filhos. Muitas vezes é o deserto. É o momento em que ninguém está do nosso lado, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me estende a mão. Mas são nesses momentos que você vai perceber que Deus, Ele nunca esteve distante de você. Deus, Ele nunca esteve distante de mim. Toque no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus nunca esteve distante de você. Olha só, coloque o versículo 24 para mim, por favor. Versículo 24. Espera aí. 24. Quem trouxe Bíblia, diga amém. E viram as obras do Senhor e as suas maravilhas. Mas vem para mim, quem está comigo, diga amém. Foi no raso que viram as obras e as maravilhas? Não, foi no profundo. Quantos aqui querem viver algo que Deus tem para a tua vida? Quantos querem viver? Então, irmão, não vai ser no raso, tem que ser no profundo, entendeu? Às vezes a gente quer viver as coisas de Deus, quer contemplar maravilhas e obras do Senhor, e muito crente raso, e Deus quer levar eu e você no profundo. Deus tem obras e maravilhas para fazer na história da tua vida, mas você precisa sair desse tempo raso. E muitas vezes a gente é um crente meio... A gente é um crente assim, meio por cima, sabe? A gente não mergulha, a gente na verdade não quer chegar a tudo aquilo que Deus tem. Deus está dizendo assim: olha, eu posso fazer, mas tem que ser no profundo. Ei, vem para mim, presta atenção, porque o que é viver o profundo? É o que não dá pé, é o que não depende de você, é o que não depende das suas forças, é o que não está na sua capacidade. O mar é uma coisa imprevisível. Se não, no meio do mar, você não sabe que hora que vai vir a onda, que hora que vem a tempestade. E o mar é algo que ninguém domina. Tem tantas coisas na história da nossa vida que a gente não domina, a gente não tem capacidade. Mas é nessas horas da sua incapacidade
da sua impotência. É nessas horas que Deus está dizendo assim: eu vou fazer maravilhas, eu vou fazer grandes obras. Diante da minha impotência, Deus vai fazer grandes obras. Sabe? Escute, olha só, 27. Coloque o versículo 27. Cambaleavam todos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Sabe quando é que Deus vai trabalhar na minha vida? Quando eu entender que todo o meu conhecimento não é capaz de mudar a história da minha vida. Porque talvez você tenha um diploma na parede, talvez você tenha cursos, talvez você tenha habilidade humana, mas tudo isso não é capaz de mudar a tua história. Sabe quando é que Deus vai fazer milagres e maravilhas na história da minha vida? Quando eu entender que tudo isso não é suficiente. Quantos aqui se sentem capazes? Deixa eu ver. Ninguém? Isso. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Vem aqui, Rafa. Vem aqui, você e a Ingrid. Vem cá. O Rafa veio como pregador hoje, né? Vem cá. Vem aqui. Vem cá. Vai na frente. O Rafa e a Ingrid, eu não sei nada desses negócios, né? O Rafa, no Gil, como é que chama aquela... tem um nome, né? Não é mata-leão que chama, né? É um outro nome que fala aí. É mata-leão, né? Não, vem pra cá, vem aqui. Isso. Você é o mais forte e a Ingrid é o mais fraco. Então, a Ingrid vai dar um mata-leão no Rafa. Calma. Agora, veja bem, presta atenção. Normalmente, o que vai acontecer numa luta? Tá apertado, tá ruim, você vai fazer o quê? É os 3 tapinhas. Quer dizer assim, deu. Chega. Não é assim? Senão você vai apagar. Apaga, não apaga? Apaga. Não importa a força dela, você vai apagar. Mas se você fizer isso, ela tem que entender. É o código de honra. Qual o seu por a vida desse casal abençoado? Olha pro irmão que está do teu lado, pergunta: quando é que você vai dar os 3 tapinhas? Não entendi. Teve gente que olhando. Olha pro irmão que está do teu lado e pergunta para ele: quando é que você vai dar os 3 tapinhas? Ei, escute, vem para mim, quem está comigo, diga amém. Deus, ele sempre permite que você chegue ao fim de você mesmo. A sua força, a força deles acabou, o conhecimento terminou e a habilidade foi embora. É nessa hora que Deus quer saber: vai continuar, vai apagar, ou vai dar os 3 tapinhas e dizer que não dá? O que mais a gente vê é gente que chega ao fim dele mesmo, mas ele não dá os 3 tapinhas. Mas ele não reconhece. Eles estão dizendo assim, toda a habilidade foi inútil. Sabe quando é que tem obras e maravilhas na história da minha vida? Para mim não dá mais, eu já não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade, eu não tenho mais habilidade. E aí Deus vai começar. Ei, escute, olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus, ele sempre vai começar no teu fim. Quando você termina, começa. Quando você não pode mais, Deus inicia. Quando as suas forças já não são, a sua habilidade já foi, você fez tudo o que podia. Aí Deus disse assim: agora é comigo. Sabe por que Deus ainda não fez muita coisa na história da tua vida? Porque você ainda não se rendeu. Porque você ainda não chegou ao fim de você mesmo. E tem pessoas que chegam ao fim dela mesmo, mas elas apagam
e não reconhecem que não dá mais. Casamentos que estão chegando ao fim e Deus está dizendo assim: dá os 3 tapinhas. Não. Saúde, enfermidade, e eu estou tentando aqui, tentando ali, e Deus está dizendo: quando é que você vai dar os 3 tapinhas? Problemas com os filhos, relacionamento, e Deus dizendo assim: você não está ainda no fim de você mesmo. Você vai apagar. Você vai apagar. E se você apagar, não vai ter o que fazer. Então Deus está torcendo. Tem gente aqui que Deus está torcendo para Ele dar os 3 tapinhas. Diga para o teu irmão: não chegue ao fim, não. Diga a tua história. Diga para ele: a tua história. Não. Esse não é o teu fim. Não é. Não acabou sua história. Este não é o teu fim. Este não é o teu fim. Este não é o teu fim. Não acabou sua história. Este não é o teu fim. Olha só, versículo 26. Desciam ao abismo diante de tal perigo. Primeira coisa, perderam a coragem. A coragem acabou? Acabou. Olha lá, 27, vai. Cambaleavam todos. Ou seja, acabou a estrutura. Acabou. Toda a coragem foi embora. A força foi embora. Não aguenta nem ficar de pé. E o conhecimento também. Ei, quem está comigo, diga amém. Enquanto você ficar tentando levar as coisas na sua força, na sua coragem, no seu conhecimento, quem está entendendo isso, diga amém. Enquanto você tentar levar assim, não vai dar. Mas quando acaba, quando eu reconheço que tudo isso já foi, Deus começa. Coloque a mão no teu coração e diga: Deus, nessa noite, eu reconheço que a minha força, a minha coragem e o meu conhecimento não são suficientes. Pode agir, Senhor. Muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci. Daqui não vou parar, aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, para trás não vou olhar. Mas presta atenção numa coisa. Pastora Débora, leia o versículo 28 para mim, Salmo 107. Presta atenção numa coisa que é importante. Vocês querem mudar a história aqui? Deixa eu ver. Isso. Então vamos lá. Olha só, versículo 28 do Salmo 7. Então clamam ao Senhor na sua angústia. Isso, segura. A coisa está difícil, está enrolada. Vamos fazer força? Não.
Vamos usar toda a nossa técnica e conhecimento? A nossa capacidade? Não. Vamos fazer o quê? Vamos clamar. O que está sendo usado aqui não é a força, a habilidade dos remos, e sim o clamor. Sabe de uma coisa? Vem para mim. Quanto tempo você já não clama mais? Quanto tempo que a gente já não ora mais? Sabe, as igrejas estão perdendo esse dom. Já não se ora. 2 minutos na hora que começou o culto, 2 minutos na hora que teve a oferta, e talvez você vá orar mais 2 depois. As pessoas já não clamam mais. E eu quero dizer uma coisa para você: que toda a sua força, a sua habilidade, a sua capacidade não está em você, está no seu clamor. Você pode clamar, você pode clamar, você consegue clamar. A gente já não clama mais. Você pode clamar acreditando que você não vai naufragar, que o seu barco não vai afundar. Você pode isso. Você é capaz disso. Você acredita? Sim ou não? Você tem voz? Clamar ao Senhor. Quando a capacidade, a habilidade, a força vão embora, resta clamar. Catuca o irmão que está ao teu lado, diga para ele: clame ao Senhor. Não estamos na sintonia aqui. Vai dar certo. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu Posso clamar, Mestre, vem me ajudar. É engraçado que esse louvor diz assim, que eu posso, né? Não é isso que você acabou de falar? Talvez você não possa mudar a história, o momento. Talvez você não possa mudar essa situação. Mas você pode. Eu posso clamar. Independente da situação, eu posso. Eu posso. Sabe, as tempestades que batem a nossa porta, elas são difíceis. Mas Deus sempre vai estar perto de você. Diga para o teu irmão, diga: Deus sempre vai estar perto de você. Ele sempre vai estar. Sabe, Mateus capítulo 14, Jesus está ali, e aquela situação toda, o problema, a dificuldade, os discípulos no barco, Jesus vem andando por sobre as águas. Uns acreditam que ele é um fantasma, e aí, quando ele olha, ele diz quem ele é. A Bíblia diz que Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Mateus capítulo 14, versículo 30. Senhor, manda-me ir ter. Pedro vai descer do barco? Vai. Porque é a fé. Pedro vai andar sobre as águas? Vai. Vai. Mas aí a Bíblia diz, no capítulo, versículo 30, que ele vai ficar com medo do vento. Agora vem para mim, quem está comigo, diga amém. Quando Pedro desceu do barco, ele sabia que ele ia afundar? Sim ou não? Não. Porque ele sai num ato de fé e de confiança. Mas você não sabe o seu dia de amanhã. Quem sabe é Deus. se me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e faz andar sobre as águas.
pastora Débora, e Pedro vai dizer. Mateus 14:30. Olha só. Pedro vai usar, sim ou não? Vai. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo... Ó, segura. O que ele fez? Pedro soubesse que ele ia afundar, ele tinha descido do barco? Claro que não. Mas ele teve um ato de fé. E a gente muitas vezes é assim. O seu ato de fé, a sua atitude de fé, não isenta você de muitas vezes viver momentos e mesmo tendo sido uma ordem do Senhor. Quantas das vezes na história da nossa vida a gente diz assim: eu estou vivendo a palavra, eu estou vivendo o que Deus mandou, mas parece que assim, ó, é muito vento, é muita tempestade. Mas a pergunta que não quer calar é uma só: Pedro vai afundar? Não. Leia o versículo 31 para mim, por favor, pastora. Crescer. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso, mas segura. Segura. Vem aqui, Pedro. Por favor. Lógico. Não podia ser outro Pedro, né? Vai lá. Tá lá. Qual foi? O que Pedro falou? Jesus, eu sou Jesus, hein? Estou andando por sobre as águas. E aí Pedro vai dizer o quê? Senhor? Não, mais alto. Alguém ouviu? Não, se és tu, manda-me ter contigo. Então vem. Aí Pedro está vindo. Pedro está vindo, não está? Está vindo. Mas aí a Bíblia diz que Pedro começou a olhar, dar uma olhada para um lado, para o outro, o ventão, e ele vai começar o quê? A afundar. Quando Pedro vai começar a afundar, qual que é a atitude de Jesus? Segurar na mão. Não, você não vai afundar. Agora vem para mim. Jesus estava ou não estava perto dele? Estava. Então mesmo que pareça que vai afundar, ele sempre está perto. Agora escute uma coisa. A Bíblia diz que Pedro vem vindo e Jesus segura ele pela mão. Agora, para segurar tem que estar perto, sim ou não? E Pedro, quando ia afundando, Jesus saiu correndo e salvou. Não. Sabe por que Jesus está aqui e só estender a mão para pegar? Porque Jesus sempre sabe o seu limite e até onde você pode chegar. Então, independente de qualquer coisa, Ele sempre vai estar perto para te pegar no momento certo. Então, escute uma coisa. Mesmo assim, o mar está bravio, as ondas, a tempestade. Irmão, creia, confia, tem alguém perto de você. E se você precisar, Ele vai te segurar. Ele vai te tomar pela mão, te proteger. Ele vai te guardar. Aplauda o Senhor pela vida do Pedro. Me submergir a tua mão, me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. É impressionante como Jesus, ele sempre sabe o nosso limite. Jesus está no lugar certo. Ele já sabia que Pedro ia chegar até ali. Ele sabia ou não sabia? Sabia. Está no limite. A gente aqui não sabe o nosso, mas ele sabe. Pronto, era aqui mesmo. Vem cá, vem cá, bebê. Entendeu? Tá tudo certo. Ele sempre vai saber até onde você pode chegar. Ele sempre vai chegar, vai saber aonde eu posso. Ele é assim. Escute uma coisa, versículo 28, agora nós voltamos para o Salmo 107, hein? Vamos lá, peraí, eu já estou terminando, falta só 1h30. Glória, aleluia.
Versículo 28, pastora. Então clamam ao Senhor na angústia e Ele os livrará das suas dificuldades. Livrou, sim ou não? Para você, toque no ombro do irmão que está atrás e diga para ele: ele vai te livrar. Diga, mas não é não. Leia 9. Faz cessar a tormenta e acalmar-se as suas ondas. Ó, as suas ondas sossegaram. É o hino da harpa, né, vó? É o hino da harpa. É, ó. As ondas sossegaram. Da sua vida, elas vão sossegar. Eu quero profetizar na história da tua vida que todas as ondas vão sossegar. Deus vai transformar todas as tempestades da tua história. Se você crer, vai tomando posse. Ela vai transformar toda tempestade em sereno, em gotícula. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Eu gosto da assim. E aí agora todo mundo feliz e contente vai chegar no destino. Ei, última coisa. Um destino que Deus preparou para você. E você está achando que você meio que vai naufragar, que vai afundar. Você pode clamar. Ainda não acabou. Esse não é o teu fim. A tua história ainda está sendo escrita. A tua história ainda está sendo escrita. Você crê nisso? Eu creio. Sabe? Ela Escute uma coisa. Marcos capítulo 4, pastora Débora, versículo 35. 35. Esses homens aqui, vem para mim. Nós estamos lendo o Salmo 107, certo? Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Isso. Jesus aqui está 12, sim ou não? Sim. Quem está comigo, diga amém. Está falando com os 12. 12 homens experientes. A maior parte deles, quem são? Pescadores. Homens tarimbados, experientes de mar, de barco. Sim ou não? Sim. Segunda coisa, a maior parte deles, quem são? Hebreus. Que conhecem a palavra. Eles conheciam o Salmo 107? Conhecem o Salmo 107 tranquilamente. Os pais da maioria deles provavelmente também eram pescadores de família. Quantas as vezes eles já não ouviram o Salmo 107? E o Senhor, Mas agora, continue o 36, pastora, por favor. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Pode seguir. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta que eles estão fazendo para Jesus é: quem é esse?
experientes, coisas da palavra. Agora, vem para mim, presta atenção. Quantas vezes já não tinha ouvido o Salmo 107? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. O problema, muitas vezes, da história da nossa vida é que a gente só ouve, mas não vive. E a Bíblia é a história da sua vida. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: a Bíblia é a sua história. Essa história não é a minha, eu vou ser que nem eles. Quem é esse aí que até o vento e o mar? Quantas vezes eu não ouvi uma palavra como essa? Mas se essa palavra não for a minha vida, porque hoje o que Deus está falando aqui é da tua vida. Eu vou ser. Essa história não é a minha. Mas catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: essa é a tua história. Diga a palavra do Senhor. Diga a Bíblia. Tua história. Sabe por que muitas vezes eu não vivo essa história? Porque isso não é a minha vida. Eu vejo tanto pregador dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas muita gente fala isso só da boca para fora. E a minha história está escrita aqui. A sua história, ela já está escrita. Esses homens viveram essa experiência. Quantas vezes leram o Salmo? Era sobre a história deles que estava escrito lá. A tua história está escrita já. Por mais que ela esteja difícil, complicada, história, ela já está escrita. Usar você pela última vez como no ombro do teu. Preciso aí. Coloque aí a mão no ombro do teu irmão, como profeta, com carinho, e diga para ele assim: Deus já escreveu a tua história. Quem é esse que até o vento Vamos ficar de pé? lhe obedecem? Quem é esse que anda e milagres acontecem? Quem é esse que até o vento lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, Esse nome toda língua confessará. Jesus, Os céus e terra se mostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Eu posso clamar, eu acredito. Solta a voz. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho É pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso. Coloca a mão no teu coração aí, eu quero te abençoar. Coloque para mim Marcos 4:35, eu termino aqui. Coloque ali para mim. Marcos 4:35. Vamos lá. Só uma coisa que eu quero que você preste atenção. Está escrito ali assim: naquele dia. Sim ou não? Não é isso? Tem um dia. Sempre terá um dia.
Sempre terá. Sempre vai ter o dia em que a Bíblia vai deixar de ser uma lição para nós e ser um roteiro da nossa jornada. Está na hora da gente mudar isso. Você não vem aqui para aprender. Você vem aqui para viver história de vida que está escrito aí. Eu estou aprendendo. Não. Você não veio aqui para isso, não. Você veio aqui para entender o roteiro da tua jornada, para sair daqui com uma palavra que vai ser uma palavra de destino para o teu amanhã, para o teu futuro. É isso. Esse é o dia, sempre chegou. É hoje, é agora. Então, feche teus olhos e diga isso. Posso clamar? Eu posso tudo aqui hoje.